Eram 2h14 da manhã quando o celular de Renato vibrou na bancada de mármore da cozinha. Eu ouvi de dentro do quarto. Não porque o som fosse alto, era um zumbido curto, quase nada. Mas eu já estava acordada. Há semanas eu dormia assim, com um olho aberto, como se o meu corpo soubesse de alguma coisa que a minha cabeça ainda se recusava a admitir. Me levantei devagar. Renato continuava deitado do meu lado, de costas, respirando fundo aquela respiração de quem não tem peso nenhum na consciência. O quarto cheirava a ar-condicionado no volume 22. Temperatura que ele escolhia e eu nunca questionava porque aprendi cedo que existem batalhas que não valem o cansaço. Caminhei até a cozinha no escuro. São Paulo estava lá embaixo, do outro lado do vidro do chão ao teto, piscando como uma constelação ao contrário, luzes de carro, janelas acesas, postes enfileirados na avenida como velas num altar que ninguém mais visita. 10 anos morando naquele cobertura e eu ainda não conseguia me sentir parte daquela vista. Era linda demais para ser minha. Era tudo ali. O mármore frio sob os meus pés descalços, o silêncio caro que só existe em certos andares da cidade, o cheiro de amaciante importado saindo do quarto das crianças, era tudo ali que me lembrava que eu tinha chegado de outro lugar. No quarto do fundo, Mateus e Miguel dormiam. 6 anos, os dois. Eu sabia sem precisar olhar que Mateus estava com o braço para fora do cobertor e Miguel estava abraçado ao travesseiro como se fosse a única coisa sólida no mundo. Peguei o celular de Renato sem pensar, ou talvez pensando demais. Até hoje não sei dizer. A tela acendeu no meu rosto. Uma mensagem. Remetente com um nome salvo de um jeito casual demais. Um jeito que parece calculado para não parecer nada. Eu li. Não vou repetir aqui o que estava escrito, não ainda, porque naquele momento o que importou não foram as palavras. O que importou foi a certeza que desceu pelo meu estômago como água gelada. Eu já sabia. Fazia tempo que eu já sabia. E só precisava que alguém tivesse a coragem de escrever em texto. Fiquei parada por quanto tempo? Não sei. 1 minuto. Talvez 5. Depois coloquei o celular de volta no lugar exato onde estava. Virei a tela para baixo, do mesmo jeito que estava antes. Fui até a pia. Abri a torneira e lavei as mãos. Com sabão, esfregando devagar entre os dedos, como se eu tivesse tocado em alguma coisa que precisava sair da pele. A água estava fria e eu deixei correr até ficar em temperatura ambiente, e depois um pouco mais. O sabão cheirava a erva doce, um sabonete líquido que a empregada comprava que eu nunca escolhi, numa casa onde eu raramente escolhia alguma coisa. Fechei a torneira, me sequei no pano de prato que estava dobrado na borda da pia. Voltei para o quarto. Renato estava exatamente igual. Ronco baixo, respiração de pedra, aquela postura de homem que dorme bem porque acha que tudo está sob controle. Eu me deitei do lado dele com cuidado de não fazer barulho, por hábito, por anos de treinamento em não incomodar. E fiquei olhando para o teto. O teto do cobertura era liso, branco, sem rachadura nenhuma. Nada para se agarrar com os olhos. Fui ficando ali. A cidade continuava piscando pela janela. Um carro buzinou lá embaixo, longe, e o som chegou amortecido pelo vidro duplo que Renato tinha mandado instalar quando os meninos nasceram. Para não acordar as crianças, ele tinha dito. E eu tinha concordado, como sempre. Mateus falou no sonho, um murmúrio que não formou palavra nenhuma. E eu prendi a respiração até o silêncio voltar. Renato virou de lado. Continuou dormindo. Eu continuei olhando para o teto liso, branco, sem nada. E foi ali, naquele teto que não tinha nenhuma rachadura, que alguma coisa dentro de mim começou a endurecer. Não de raiva. Raiva eu já tinha sentido antes e passado. Era outra coisa, era mais fria, era mais quieta. Era o tipo de coisa que não grita, não quebra prato, não manda mensagem de madrugada para contar para a amiga. Era o tipo de coisa que espera. Quando o sol começou a clarear pelas beiradas da cortina blackout, eu ainda estava acordada. Renato abriu os olhos, espreguiçou, me olhou com aquele olhar de hábito, o olhar de quem vê a mobília e confirma que ainda está no lugar. Dormiu mal? Ele perguntou. Não, eu respondi. Dormi bem. Ele se levantou. Foi para o banheiro. O dia começou igual a todos os outros, mas não era. Naquela noite eu tomei a decisão mais importante da minha vida, e ele dormiu através dela inteira.
Tem uma coisa que as pessoas não entendem sobre crescer no mercado. Você aprende a ler o mundo pelas mãos. Meu pai adotivo, seu Zé do Horto, que a todo mundo chamava de seu Zé, mas cujo nome completo era José Roberto Nascimento, e que eu aprendi a chamar de pai uns 3 meses depois que ele me levou para casa, quando eu tinha 6 anos e ainda achava que ia ter que devolver. Ele sempre dizia isso. Ana, olha a mão, não a cara. A mão fala a verdade. Ele queria dizer, segura a manga assim, sente o peso, sente se ela cede um pouco no talo, se cede, tá no ponto. Se não cede, vai demorar mais 2 dias. Se você espremer forte e ela não voltou, é tarde demais. Joga fora antes de perder cliente. Eu aprendi a ler manga antes de aprender a ler letra cursiva. A barraca era na Feira do Brás, Zona Leste, numa rua que cheirava a papelão molhado e a óleo de fritura vindo do pastel da Dona Conceição na esquina. A gente chegava às 4 da manhã. O seu Zé ia buscar a mercadoria no CEAGESP às 3. Então, quando eu acordava, ele já estava de volta, o caminhão parcialmente descarregado, e minha tarefa era ajudar a organizar as caixas antes do sol nascer. 4 da manhã tem um silêncio diferente. Não é silêncio de paz. É silêncio de esforço. O tipo que existe quando todo mundo que está acordado naquele horário está trabalhando. Não tem espaço para barulho à toa. Ana Clara, a banana vai na frente. Ele me ensinou no primeiro dia que me deixou trabalhar na bancada. Eu tinha 16 anos. Banana na frente porque é o que o povo vê primeiro. É o que faz a barraca parecer cheia mesmo quando não tá. Mas e se a banana vender antes do resto? Ele deu aquele sorriso de canto de boca que era o máximo de alegria que o seu Zé demonstrava. Esse é o objetivo, menina. Eu aprendi a dar troco de cabeça. Aprendi que cliente que reclama do preço na segunda tem chance de voltar na sexta se você segurar o sorriso. Aprendi que tem um jeito de falar. Não tenho isso hoje, que faz a pessoa se sentir acolhida mesmo assim, e tem um jeito de falar a mesma coisa que faz ela nunca mais voltar. Aprendi isso tudo antes dos 18 anos. O Renato apareceu numa terça-feira de setembro. Eu lembro porque terça era o dia que eu ficava sozinha na barraca enquanto o seu Zé ia resolver conta com o fornecedor de uva do Paraguai. Ele era alto, cabelo escuro, calça de tecido numa feira onde 90% dos homens usavam jeans. Cheguei a notar, mas não a estranhar. A gente recebe todo tipo. Você tem morango? Ele perguntou. Tenho. Quer quanto? Uma caixinha, 300 gramas. Peguei a caixa, coloquei na balança. 320. Fica a 315, pode ser? Pode, ele disse. E aí, em vez de olhar o troco, ele olhou para mim. Você sabe escolher o morango mais doce? Parei. Cliente não pergunta isso. Cliente pede o mais barato ou o mais bonito. Doce é diferente. Sei, eu disse. Como? Peguei um morango da caixa, virei para o lado, mostrei. Vê aqui, onde o vermelho fica mais escuro perto do cabo. Esse amadureceu devagar. Morango que amadurece devagar é mais doce. O que amadurece rápido fica grande e bonito, mas não tem gosto de nada. Ele ficou me olhando por um segundo. Minha mãe tá doente, ele falou. Ela adora morango. Queria levar um que prestasse de verdade. Então leva essa caixa. Eu escolhi os melhores de hoje de manhã. Ele pagou, agradeceu, foi embora. Voltou na quarta. Sem motivo declarado. Ficou olhando a bancada, comprou uma manga que ele claramente não precisava e perguntou se eu trabalhava todos os dias. De segunda a sábado, eu disse. E no domingo? No domingo eu descanso. Ele sorriu e eu senti, não vou mentir, eu senti alguma coisa naquele sorriso. Pareceu honesto. Pareceu de alguém que não estava acostumado a precisar de desculpa para estar em algum lugar. Voltou na quinta, na sexta, na semana seguinte. Depois de um mês, o seu Zé cruzou os braços e me olhou de lado quando o Renato foi embora com uma sacola de pêssego que ia durar até o fim de semana. Esse menino não tá comprando fruta. Pai, tô falando o que eu vejo. Eu sei o que você tá vendo. E? Não respondi. Mas eu também sabia. Eu devia ter prestado atenção no que ele fez com aqueles morangos. Alguém viu. A Dona Conceição do pastel me contou semanas depois, rindo, achando que era romântico. Ele jogou a caixinha fora na esquina, num lixo de poste, antes de chegar ao carro. A mãe dele não estava doente.
Ela nunca tinha pedido morango nenhum. Ele só precisava de um motivo para começar. E eu, que sabia ler manga pelo cheiro e cliente pela mão, não soube ler o homem que estava me comprando aos poucos, fruta por fruta, sorriso por sorriso, desde o primeiro dia. O elevador tinha cheiro de madeira envernizada e ar-condicionado. Um cheiro que eu não sabia que existia até aquela tarde de março, quando subi pela primeira vez até o 15º andar e as portas abriram direto dentro do apartamento. Não num corredor, dentro do apartamento. Fiquei parada no elevador por uns 3 segundos. Renato riu, me puxou pelo braço. Pode sair, Ana, é nossa casa. Nossa, mas ele já tinha a chave faz tempo. O piso era branco, frio sob os meus pés com sandália na havaiana. Sim, eu entrei naquele mármore Carrara com havaiana azul, porque ninguém tinha me avisado que a vida ia mudar de andar numa tarde de quarta, sem aviso. Os móveis eram cinza e bege, daquelas cores que não têm nome direito, que a decoradora chamou de neutros atemporais, e eu chamei, na minha cabeça, de cores de nuvem. À vista, meu Deus, à vista. Eu fui até o vidro e olhei. São Paulo inteira lá embaixo, pequena, arrumada, silenciosa de tão longe. Lá de cima as buzinas sumiam. Os vendedores sumiam, a fumaça do pastel da Dona Conceição sumia. Tudo aquilo que eu era ficava lá embaixo, parecendo detalhe. "O que você achou?" ele perguntou, as mãos nos meus ombros. "Parece que eu tô num avião que não decolou", eu falei. Ele riu, mas de um jeito que não era gozação, era afeto. Ainda. A sogra veio jantar 3 dias depois. Dona Lourdes. Cabelo sempre no lugar, perfume caro que chegava antes dela, olho que varria o ambiente como inventário. Ela ficou na minha cozinha, me vendo pôr a mesa. E em algum momento, fez uma pausa e perguntou, com a voz levinha demais para ser inocente. "Você já conhecia garfo de sobremesa, Ana Clara, antes de se casar com o Renato?" Eu segurei o garfo que estava posicionando. "Conhecia garfo de comer, Dona Lourdes. Nunca passei fome." Ela sorriu, aquele sorriso que não dobra os olhos. "Claro que não, meu bem. Eu tô perguntando do tamanho do protocolo." "Aprendo rápido", eu disse. Renato estava na sala, ouviu tudo, não entrou. A cunhada Patrícia apareceu no jantar de família do mês seguinte, num domingo com carne assada e 3 tipos de vinho que eu ainda não sabia diferenciar. Eu peguei o garfo errado, o menor, para comer o prato principal. Um erro de 4 centímetros, nem isso. Patrícia tapou a boca com a mão, mas o riso saiu pelo nariz, daquele jeito de quem tá fazendo força para não rir alto, e a força não funciona. E aí a mesa ficou estranha, aquele silêncio de todos que viram, mas fingem que não. "Desculpa", ela disse. "É que... nada, desculpa." Renato cortou a carne no prato dele. Não disse uma palavra. Eu mastiguei devagar. Contei os dentes mascando. 8 vezes de um lado, 8 do outro. Não ia dar a eles o gosto de me ver engasgar. Naquela semana, eu liguei para uma professora de etiqueta. Paguei com o meu dinheiro o que eu tinha guardado na poupança dos anos de barraca em notas de 10 e 20 que eu enrolava com elástico de borracha e guardava numa lata de goiabada. A professora se chamava Sônia, voz calma, mesa sempre posta com 8 talheres. Ela me ensinou a ordem, a posição, o ângulo da faca, de qual lado o pão. "Você aprende muito rápido", a Sônia disse na terceira aula. "Eu sei ler gente faz tempo", respondi. "Aprendi na banca. Cliente com pressa quer embalagem fechada. Cliente com dúvida quer que você escolha por ele. Agora tô lendo garfo." Ela gostou disso. Eu também. Mas em casa, nenhum elogio. Fiz um jantar com a mesa perfeita. Cada talher no lugar, a taça de água à direita, a de vinho à esquerda. Renato sentou, comeu, elogiou o frango. Não viu a mesa. Ouviu e não quis comentar porque comentar seria admitir que antes eu errava. Eu comprei livros sobre vinho, sobre arte contemporânea, sobre como se comportar num coquete. Deixei na estante da sala. Renato não perguntou sobre eles. Sua mãe, numa visita, tirou um, folheou, devolveu sem comentário, como quem encontra um objeto fora do lugar e decide não se comprometer com ele. Eu aprendi. Continuei aprendendo. Mas cada coisa que eu aprendia sozinha desaparecia no ar daquela casa sem eco. E cada erro antigo, um garfo, o senhor para garçom, um sotaque que escapava, ficava suspenso, repetido nos olhos de alguém, para sempre.
Eu estava me tornando outra pessoa para caber num espaço que nunca ia ser meu, e ainda não sabia que ele já estava preenchendo esse espaço com outra. Eles nasceram numa quarta-feira de agosto, às 4h20 da manhã, com chuva batendo na janela do hospital e eu sozinha na sala de parto desde as 10 da noite anterior. 18 horas. Mateus veio primeiro, roxo e furioso, berrando antes mesmo de a enfermeira anunciar. Miguel veio 7 minutos depois, quieto demais, e eu ouvi a médica pedir alguma coisa com uma urgência que me gelou a espinha, não as palavras, mas o tom. O tom de quem não quer que a mãe entenda, mas eu entendi. Fiquei com os olhos abertos no teto branco, segurando o corrimão da maca até as pontas dos dedos ficarem brancas, e pensei, respira, só respira. Eles precisam que você respire. Miguel chorou. Um choro fino, mas chorou. E eu chorei também, sem fazer barulho, com o soro escorrendo no braço e o cheiro de antisséptico entrando pela garganta. Renato chegou às 6h30 da manhã. Eu já tinha amamentado Mateus uma vez. Miguel estava na incubadeira por precaução, só por algumas horas, mas eu mal sabia disso. Ninguém explicava nada direito, e eu não conhecia ninguém naquele hospital que me olhasse como gente e não como prontuário. Ele entrou com o terno do dia anterior, a gravata afrouxada, um cheiro de cigarro e de algo adocicado que não era perfume de homem. Amor. Ele veio me abraçar e eu deixei. Eu vim o mais rápido que pude. O trânsito? Não tem trânsito às 6 da manhã, Renato. Ele ficou quieto. Olhou para Mateus no berço, ao lado da minha cama. Os olhos marejaram. Isso eu vi, isso foi real. Meu filho, a voz quebrou, e eu não tive coragem de tirar esse momento dele. Fiquei olhando ele segurar Mateus pela primeira vez, desajeitado, com medo de quebrar alguma coisa, e pensei, talvez isso mude tudo, talvez um filho mude um homem. Pensei errado. Mas deixa eu chegar lá. Os primeiros meses foram uma névoa. Noite que não terminava, dia que não começava direito. Eu amamentava de 2 em 2 horas, trocava um, trocava o outro, pegava no sono sentada na poltrona de amamentação e acordava com o pescoço torto e os dois chorando ao mesmo tempo. O apartamento cheirava a leite e a fraldas e a aquele desinfetante específico que Renato comprou em caixas, como se a higiene resolvesse o caos. Você precisa descansar, amor. Ele disse isso numa terça-feira de outubro. Eu estava com Miguel no colo, olheiras até o queixo, o cabelo preso com um elástico de cozinha porque não achava os meus. Eu contratei uma babá, ela começa segunda. Eu olhei para ele. Você contratou sem me perguntar. Sim, pertacaca. Eu sabia que você ia recusar. Então você sabia que eu não queria. Chita Ana. Ele colocou a mão no meu ombro com aquela gentileza que mais parece condescendência. Você está destruída. Isso não é crítica. É o que eu vejo. Deixa eu ajudar. Fernanda chegou na segunda-feira às 8 da manhã com uma mochila bordô e um sorriso que não precisava ser ensaiado. 23 anos, olhos claros, uma segurança no movimento de pegar uma criança no colo que eu, com 2 meses de mãe, ainda estava tentando aprender. Oi, Ana Clara. Ouvi tanto falar de você. A voz era leve, daquelas que não pesam. Que lindos, meu Deus. Eu agradeci. Mostrei a rotina, as fraldas, o horário da mamadeira de complemento que o pediatra tinha pedido. Ela anotou tudo num caderninho pequeno, a letra redondinha, organizada. Renato ficou parado na porta da cozinha, observando a cena com os braços cruzados e um sorriso que eu interpretei como alívio. Só interpretei como alívio. Nas semanas seguintes, Fernanda virou a pessoa que sabia onde ficava tudo naquele apartamento. Sabia o nome do pediatra, sabia a temperatura certa da água do banho, sabia que Mateus precisava de barulho branco para dormir e Miguel precisava de silêncio absoluto, coisas que eu tinha descoberto em noites de choro e desespero e que ela aprendeu em 2 dias. Eu ficava olhando e pensando, ela é boa nisso. Os meninos estão bem. Isso é o que importa. E era, mas não era só isso. Numa noite de novembro, os dois acordaram ao mesmo tempo, coisa rara, e quando acontecia, era o fim do mundo. Eu levantei, mas estava tão atordoada que bati o joelho na quina da cama e levei 1 segundo para conseguir andar. Quando cheguei no corredor, Renato já estava lá. E Fernanda também. Ela havia acordado sozinha, sem ninguém chamar, do quarto de hóspedes no fundo do corredor,
E estava com Mateus no colo, balançando com uma calma que parecia automática. Renato tinha Miguel. Os três no corredor às 2 da manhã, quase sem falar, como uma coreografia ensaiada. Eu fiquei parada na entrada, descalça, o joelho latejando. Renato me viu. Volta a dormir, amor. A gente resolve. A gente? Eu voltei. Fiquei deitada ouvindo o choro ir diminuindo, do outro lado do corredor até sumir. Olhei o teto. O mesmo teto de sempre. Os meninos não comiam, choravam a noite toda e Renato chorava junto deles no corredor dizendo que não sabia o que fazer, até eu ver Fernanda pegá-los no colo com uma intimidade que não se aprende em 2 semanas de emprego. Fernanda tinha chegado com uma carta de recomendação impecável e um sorriso que eu achei simpático na entrevista. Devia ter prestado mais atenção no sorriso. As primeiras semanas foram assim. Eu reparava numa coisa, convencia a mim mesma de que estava inventando e seguia em frente. Uma habilidade que eu tinha desenvolvido bem. De tanto usar, o perfume foi a primeira coisa que eu não consegui ignorar completamente. Era uma quinta-feira. Renato chegou tarde, depois das 11, com a gravata afrouxada e uma história sobre reunião com investidor que se estendeu num bar em Pinheiros. Quando ele passou por mim no corredor, eu senti. Não era o perfume dele. Era doce demais, com um fundo de baunilha que eu não conseguia associar a nenhum bar de executivo que eu conhecia. Fiquei parada no corredor depois que ele entrou no banheiro. Cheirei o ar como se o cheiro ainda estivesse ali. Não estava. Cidite, como foi? Eu perguntei quando ele saiu, com a escova de dente na mão. Cansativo. O Fábio fala demais. Você sabe como é. Eu não sabia como era o Fábio. Nunca tinha conhecido o Fábio. Tá bom. E foi isso. Fui dormir convicta de que tinha inventado o cheiro de baunilha. O extrato do cartão eu vi por acidente num sábado de manhã em que Renato estava jogando futebol com amigos e eu procurava a caneta que eu precisava para assinar uma autorização escolar dos meninos. Estava na mesa dele, dobrado no meio, como se tivesse sido lido e esquecido. Não devia ter aberto. Abri. A maioria das cobranças era normal. Supermercado, posto de gasolina, uma livraria que ele frequentava. E então, restaurante Ora Pronobis, Moema. R$ 243. Uma terça-feira à noite. Uma terça-feira que eu lembrava porque os meninos tinham ficado doentes juntos, febre nos dois ao mesmo tempo, e eu tinha ficado em casa sozinha enquanto Renato ia para uma confraternização do escritório em Itaim. Moema não é Itaim. Dobrei o extrato do jeito que estava, coloquei de volta na mesa. Fui assinar a autorização com a caneta que achei embaixo do sofá. Fiquei o dia inteiro esperando uma explicação que eu não tinha pedido. Nenhuma veio. O jantar com seu Roberto aconteceu numa sexta-feira de junho, um restaurante em Higienópolis, daqueles com guardanapo de tecido e garçom que refaz a dobra quando você levanta para ir ao banheiro. A mesa tinha 6 pessoas, seu Roberto, Dona Marilda, Renato, eu e um casal que eu não conhecia, Márcio e Cláudia, sócios novos de uma incorporadora do interior. Eu tinha me arrumado com cuidado. Vestido verde escuro, os brincos que Renato tinha me dado no aniversário de 3 anos. Aprendi, naqueles anos todos, que a roupa certa era uma armadura. Márcio estava falando sobre um projeto em Campinas quando Renato me apresentou. Ah, esse é o Márcio, que eu te falei. Márcio, essa é Ana, minha esposa. Ana, só Ana, sem sobrenome, sem história. Como se eu fosse um detalhe que ele estava mencionando para cumprir protocolo. Márcio apertou minha mão, com aquele aperto de homem que está sendo educado, mas olhando para o lado. Prazer. Sua esposa é muito bonita, Renato. Dito para Renato, não para mim. Obrigada. Eu disse mesmo assim, porque alguém precisava me tratar como se eu estivesse na mesa. Cláudia me deu um sorriso genuíno pelo menos. Me perguntou dos filhos, se eram gêmeos mesmo, como eu dava conta. Conversa de mulher com mulher, a única conversa honesta da noite. Seu Roberto foi cordial do jeito que ele sempre era comigo, com uma polidez que mantinha distância. Me passava o pão antes de eu pedir, chamava pelo nome. E mesmo assim, eu sentia toda vez que ele estava tolerando a escolha do filho com elegância suficiente para não criar problema. Na sobremesa, Márcio perguntou onde Renato e eu tinham se conhecido. Houve uma pausa de meio segundo. Renato respondeu antes de mim. Foi no centro. A gente tinha uns amigos em comum. Amigos em comum. Eu vendi manga e caju para a mãe dele durante 2 anos antes de ele me perguntar o nome.
Tomei um gole de água. Foi isso mesmo, eu disse. O gelo do copo estava derretendo. Eu sentia a friagem da água descendo devagar. No banheiro do restaurante, lavei as mãos 2 vezes sem motivo. A torneira era daquelas de sensor e o barulho da água era o único som. Me olhei no espelho. Batom intacto. Cabelo no lugar, brincos certos. A mulher no espelho estava com tudo no lugar e eu não a reconhecia. Tinha passado anos com pena de mim mesma, pena da menina da barraca, que tentava aprender a se encaixar, pena da esposa que era apresentada sem sobrenome. Mas naquela noite, debaixo da luz branca do banheiro de um restaurante caro, em Higienópolis, o que eu senti não foi pena, foi raiva. De mim. Por ter ficado tanto tempo convencendo a mim mesma de que o cheiro de baunilha era imaginação. Voltei para amaciar para a mesa devagar. Renato estava rindo de alguma coisa que Dr. Antônio tinha dito. O tipo de risada que ele usava quando queria mostrar que pertencia. A risada que eu nunca consegui aprender. Sentei. Peguei a taça. Fingi beber. A noite acabou tarde. No carro, no caminho para casa, ele ficou no celular o tempo todo. Eu olhei pela janela. A Paulista passando lá fora, toda iluminada. E eu com a sensação de que havia alguma coisa que eu ainda não sabia, mas que estava muito perto. Essa sensação ficou, dormiu comigo. E na madrugada de terça-feira, ela acordou antes de mim. O celular dele estava na bancada da cozinha. Eu tinha ido tomar água. Eram, talvez, 3 da manhã. A cozinha estava escura, só a luz verde do purificador de água piscando num canto. O silêncio do apartamento era pesado, do jeito que o silêncio fica quando todo mundo dorme e você não consegue. A tela acendeu sozinha quando eu passei perto. Notificação. Uma mensagem. Eu deveria ter ignorado. Eu sei disso. Mas minha mão já estava lá. O nome na tela era Cláudia. Eu conhecia a Cláudia, advogada da construtora, filha do Dr. Hélio, um dos sócios do sogro. Sempre muito bem vestida, sempre com um sorriso que chegava 1 segundo atrasado. Abri. Amor, falei com o meu pai. Ele concorda que está na hora. Você sabe o que precisa fazer. Li 2 vezes. 3. Ficou ali, aquela frase, até eu sentir que as letras faziam sentido de um jeito que eu nunca queria que fizessem. Amor. Eu coloquei o copo na bancada devagar, com muito cuidado, como se qualquer barulho pudesse quebrar alguma coisa que já estava quebrado. Depois peguei o celular dele. Fui até a conversa completa e comecei a ler. 2 anos. Eram 2 anos de mensagens, fotos, mensagens de voz que eu não ousei abrir com som. Textos longos, textos curtos. Uma linguagem entre eles que eu não conhecia. Ele com ela era diferente do jeito que ele era comigo, mais leve, mais real. Tô com saudade do seu cheiro. Ele tinha escrito em julho do ano passado. Julho do ano passado. Os meninos tinham feito 1 ano em junho. Eu estava com leite ainda, exausta, aprendendo a dormir em blocos de 2 horas. Continuei lendo. Nas últimas mensagens, de menos de 3 semanas atrás, o assunto mudava. Falei com o Rodrigo. Ele escreveu. Rodrigo Maia, eu ia descobrir depois, era um advogado. Ele diz que se eu pedir primeiro, antes que ela perceba alguma coisa, fica mais fácil segurar o patrimônio. A Cláudia respondeu com um emoji de coração. Ele continuou. O problema é que ela nunca assinou nada, nunca contribuiu com nada. Veio do nada. O Rodrigo diz que isso ajuda a nossa tese. Eu parei. Li de novo. Ela não contribuiu com nada. Veio do nada. Minha mão estava firme. Estranhamente firme, fui até o quarto. Peguei meu celular na mesinha de cabeceira. Renato dormia de lado, o rosto relaxado. A respiração calma de quem não deve nada a ninguém. Voltei para a cozinha e fotografei tudo. Levei quase 2 horas. Passei por cada conversa, cada foto, cada data. Meu celular foi enchendo de imagens e eu fui ficando mais fria a cada uma. Não era o frio de quem congela de medo. Era outro tipo de frio. O tipo que vem quando a mente decide parar de sentir por enquanto, porque tem trabalho a fazer. O purificador continuava piscando no canto. A geladeira fazia aquele barulho baixo e constante. Lá fora, um caminhão de coleta de lixo passou pela rua e eu pensei, que hora estranha para limpar alguma coisa. Quando terminei,
Coloquei o celular dele exatamente no lugar onde estava. Voltei para a cama. Renato virou no sono e jogou o braço para o meu lado sem acordar. Eu não me mexi. Fiquei olhando o teto até a luz começar a mudar atrás da cortina. Rosado primeiro, depois laranja, depois o branco frio de mais um dia. E foi nesse espaço entre a escuridão e a manhã que alguma coisa em mim parou de pedir desculpa por existir. Ele tinha razão numa coisa. Eu vim do nada. De uma barraca no mercado municipal, de mãe que acordava às 4 da manhã, de mão calejada em abacaxi e goiaba, de troco contado centavo por centavo. Vim do nada. Mas o que ele não sabia, o que ele nunca se deu ao trabalho de descobrir, porque nunca me olhou de verdade, é que gente que vem do nada sabe exatamente como construir tudo do zero. E também como destruir. Eu levantei da cama às 6h45. Fiz café. Esquentei o leite dos meninos. Acordei Mateus e Miguel com a mesma voz de sempre. Bom dia, meus amores, acorda. E nenhuma parte de mim tremeu. Essa foi a primeira coisa que aprendi, que a gente consegue fazer tudo isso mesmo com o coração partido. Que o corpo sabe os caminhos de cor. Renato desceu às 8 e eu servi o café dele sem olhar nos olhos. Não porque estava com raiva, porque estava pensando. E enquanto eu pensava, ele falou sobre uma reunião. Sobre um terreno em Campinas, sobre o almoço com o pai na sexta. Tá me ouvindo? Tô, eu disse. Terreno em Campinas, almoço sexta. Ele sorriu satisfeito e foi embora. Eu lavei a xícara dele. Enxuguei as mãos no pano de prato e fui buscar o celular que eu guardava no fundo da bolsa de pano. Dentro do armário do quarto das roupas de fora de estação. Um celular pré-pago. Comprado em dinheiro vivo, numa loja no Brás. Numa tarde em que eu disse que ia ao dentista. Liguei para seu Benedito. Ele atendeu no segundo toque. Sempre atendeu no segundo toque, a vida inteira. Bença, eu disse, e ele ficou em silêncio por 3, 4 segundos. Eu ouvi a respiração dele mudar. Minha filha. Só isso, 2 palavras. Mas eu precisei sentar na borda da cama porque os joelhos foram embora. Pai, eu disse, eu precisava ouvir a sua voz. Ele chorou. Eu nunca tinha ouvido seu Benedito chorar assim, um choro velho, de homem que segurou muita coisa por muito tempo. Eu escutei o barulho do mercado atrás da voz dele, aquele cheiro de terra molhada e folha de cebolinha que eu sabia que estava lá mesmo sem poder sentir, e chorei junto. Faz quanto tempo que você não me liga, menina? Eu sei, pai. Eu pensei que aquele homem tinha te convencido de me esquecer. Nunca, eu disse. Nunca. Ia conseguir. Ele me contou que a barraca estava indo bem. Que o Dinho, o sobrinho, tinha aprendido a pesar certinho finalmente. Que a dona Conceição do box ao lado tinha se aposentado e vendido o ponto. Coisas pequenas. Coisas que eu precisava ouvir como precisava de água. Pai, eu vou precisar de você em breve. Não sei ainda como, mas vou precisar. Tô aqui, ele disse. Sempre tive. Desliguei. Fiquei com o celular no colo olhando a parede. Depois, peguei o caderninho de capa preta que eu comprava desde menina para anotar contas da barraca. Abri numa página nova e escrevi, dia 1º, início. Foi a Fernanda quem me deu o contato da doutora Patrícia. Fernanda vendia temperos frescos na Feira da Lapa, e a gente tinha se conhecido numa conversa de fila de banco, anos antes de eu conhecer Renato. Um desses encontros que a vida guarda, para quando precisa. Ela não tem escritório bonito, a Fernanda avisou pelo WhatsApp do celular pré-pago, mas ela ganha. O escritório da doutora Patrícia ficava num prédio comercial em Santo André, 2º andar, sem elevador. A placa na porta tinha uma letra levemente torta, como se tivesse sido pregada com pressa. Mas ela me olhou como quem lê documento, não como quem lê pessoa. Me conta, ela disse. Eu contei tudo. A mensagem no celular. Os meses de silêncio. O regime de comunhão parcial de bens que eu descobri nas madrugadas lendo no brilho da tela enquanto Renato dormia. Ela não demonstrou surpresa. Anotou, anotou, anotou. Você sabe o que ele tem em nome da construtora? Parte. Estou levantando o resto. Ela me olhou diferente aí, uma sobrancelha levantada só 1 milímetro. Você tem como provar movimentação financeira irregular? Estou coletando, eu disse. Tenho mais 2 meses. Talvez 3. Ela fechou o caderno, juntou as mãos na mesa. Sabe qual é o erro que a maioria das mulheres comete nessa situação? Agem rápido demais, eu disse. Ela sorriu, um sorriso pequeno, de canto de boca.
Vou te ligar quando você estiver pronta. E quando você ligar para mim dizendo que chegou a hora, eu atendo no mesmo dia. Eu saí do prédio, desci a escada com o corrimão frio na mão e senti alguma coisa se encaixar no peito. Não alívio, mas parecido com fundação. Como quando você assenta a primeira pedra e sente que o chão vai aguentar o peso. Os meses seguintes foram uma escola. Eu aprendi que comunhão parcial significa que tudo adquirido durante o casamento se divide. Aprendi o que é levantamento patrimonial. Aprendi a diferença entre bem particular e bem comum. E fui catalogando cada imóvel, cada veículo, cada aplicação que eu conseguia rastrear nos papéis que passavam pela nossa casa. Aprendi também, isso por acidente, numa nota fiscal esquecida dentro de um paletó que eu mandei para a lavanderia, que Renato tinha 2 contas e que a Cláudia sabia. Não era só caso, era sociedade. Ela assinava documentos, ela movimentava dinheiro. Ela encobria. Eu anotei tudo no caderninho de capa preta, data, valor por extenso, nome completo. Renato chegava em casa e eu perguntava se ele queria jantar com arroz ou com macarrão. Ele escolhia, eu servia, ele dormia, e eu ficava acordada administrando tudo que ele pensava que era invisível. Renato achava que estava me administrando. Ele não sabia que eu estava administrando ele. Eu descobri o número da Dona Conceição por acaso. Estava passando por uma caixa de sapatos antiga, procurando o cartão do advogado, quando encontrei um papel dobrado com a letra dela, redonda, miúda, o tipo de letra de quem aprendeu a escrever com esforço e nunca mais esqueceu o valor disso. Conceição, Barraca 12, manga, banana, laranja seleta. Era o pedido de uma semana. De anos atrás. Eu tinha guardado sem saber por quê. Liguei na terça de manhã, enquanto os gêmeos dormiam. O telefone chamou 3 vezes. Ela atendeu com aquela voz de alguém que vive de pé. Alô? Dona Conceição? Sou a Ana Clara, da Barraca da Manga. Silêncio de 2 segundos. Depois. Minha Nossa Senhora Ana Clara? Menina, sumiu do mapa. Eu ri. Um riso de verdade, que saiu de um lugar que eu tinha esquecido. Sumiu um pouco, sim. Tá boa? Os meninos? Tô, eles estão ótimos. Tô ligando porque, não sei, tava com saudade. Saudade a gente resolve pessoalmente. Vem tomar café aqui sábado. Eu fui. E na casa da Dona Conceição, com cheiro de café coado no pano e uma toalha de mesa com flores de plástico, eu fui entendendo o que tinha me faltado nos últimos anos. Não era dinheiro, não era endereço. Era gente que me olhava no rosto sem calcular quanto eu valia. As aulas de gestão eu fazia de madrugada, no notebook velho que comprei, à vista numa loja no centro. Paguei em dinheiro, sem cartão, sem nome no sistema. Renato não sabia que eu tinha aquela conta separada, pequena, mas minha, construída real com os trocados que eu ia juntando desde os primeiros meses, depois daquela madrugada de terça-feira. Às 11 da noite, com os gêmeos dormindo, eu abria o notebook na cozinha e estudava. Margem de lucro, ponto de equilíbrio, gestão de fornecedores, fluxo de caixa. A professora do módulo 3 disse uma coisa que eu anotei no caderninho de capa preta, embaixo dos números de Renato. Negócio que sobrevive é negócio que conhece o próprio custo. Eu sublinhei 2 vezes. Para visitar os fornecedores orgânicos no interior, eu dizia para Renato que ia ver uma prima em Campinas. De novo? Ele perguntou na 3ª vez, sem tirar os olhos do celular. Ela tá passando por umas coisas, eu disse. Precisa de companhia. Ele não perguntou o nome da prima. Não perguntou como ela estava. Assobiou alguma coisa baixinho e foi para o escritório. Eu peguei as chaves e fui. Na fazenda do seu Antônio, em Indaiatuba, aprendi que tomate orgânico precisa de 21 dias a mais para amadurecer do que o convencional. Que isso tem preço. Que esse preço conta uma história que o cliente precisa entender para pagar. A senhora sabe vender, o seu Antônio disse, me oferecendo um copo de suco de maracujá que tinha gosto de infância. Eu cresci atrás de uma barraca, eu respondi. Então já sabe tudo o que precisa. O sábado que eu levei os meninos à feira foi em julho. Frio de São Paulo, aquele que corta de lado. Mateus e Miguel nunca tinham ido a uma feira de verdade. Cresceram com o supermercado climatizado, com a fruta embalada em bandeja, com o preço impresso em etiqueta. Quando descemos do carro e o cheiro bateu, terra molhada, coentro, laranja descascada na hora,
Os dois pararam ao mesmo tempo. Mãe, disse o Miguel. Que cheiro é esse? É comida de verdade, eu disse. A gente foi de barraca em barraca, eles tocavam em tudo. O Mateus ficou parado na frente de uma pilha de manga-espada. Aquela variedade amarela alaranjada que meu pai vendia no verão. Posso pegar? Pode. Ele apertou devagar, como se fosse frágil. Trouxe até o nariz. Mãe! Ele me olhou com os olhos arregalados. Cheira igual a você. Eu não consegui falar por um segundo inteiro. Segurei a mão dele, pequena e quente dentro da minha, e olhei para aquela barraca de frutas com o sol da manhã batendo nas cascas úmidas. E alguma coisa que eu tinha empurrado para baixo por 3 anos subiu de uma vez. Eu tinha passado 3 anos tentando cheirar a mármore. 3 anos passando hidratante importado, usando roupa de marca, aprendendo o nome certo do vinho na taça, tudo para ser aceita num lugar que nunca ia me aceitar de verdade. E o meu filho de 5 anos, em 30 segundos, tinha me lembrado quem eu era. Gosta? Perguntei, com a voz firme que eu treinava todo dia. Muito, ele respondeu. Comprei 3 quilos, carregamos juntos até o carro. No caminho de volta, Miguel dormiu no banco de trás com uma mexerica na mão. Mateus ficou acordado, olhando pela janela. Quando paramos no sinal, ele disse, Mãe, quando a gente pode voltar? E eu pensei, em breve. Mas da próxima vez como dona. Só que quando cheguei em casa, havia uma mensagem nova no celular de Renato, que ele tinha esquecido, de novo, em cima da bancada da cozinha. Desta vez não era da Cláudia, era do pai dele. A mensagem estava aberta na tela. Eu não deveria ter olhado, mas o celular estava ali, virado para cima, e o nome apareceu antes que eu pudesse desviar os olhos. Pai. Não era da Cláudia. Era do pai de Renato, seu Roberto, e as palavras eram curtas, diretas, sem o cuidado que ele costumava ter com o filho. Confirma presença no evento da Kátia sexta. Cláudia vai levar o pai dela. Precisa ser visto junto. Fiquei parada com a esponja na mão, a água ainda escorrendo na pia. Precisa ser visto junto. Não era amor. Nunca foi. Era negócio. E o negócio tinha nome, endereço, e agora eu sabia onde ia estar na sexta-feira. O evento da Kátia era um jantar beneficente para uma ONG de alfabetização. Fui pesquisar no mesmo dia. Ingresso avulso, R$ 350. Paguei com o meu cartão, o que Renato nem sabia que eu tinha. Disse a ele que ia visitar minha mãe no fim de semana. Ele nem levantou o olho do celular. Tá bom, eu fico com os meninos. Na sexta, me arrumei no apartamento da Nanda, minha amiga desde o mercado, que me emprestou um vestido verde escuro de malha que ela tinha usado numa formatura. Simples. Certo. Você vai lá fazer o quê, exatamente? Ela perguntou, passando batom na própria boca enquanto me olhava pelo espelho. Vou ver quem ela é. E se ela te reconhecer? Ela não me conhece, Nanda. Eu sou só a esposa. Nanda fechou o batom com um estalo. Isso é triste, Ana. É útil, eu corrigi. O salão cheirava a lírio e a dinheiro velho. Aquele perfume que gruda no ar-condicionado e não sai. Mesas redondas com toalhas cor de marfim, velas altas, mulheres com brincos que valem mais do que o meu carro. Eu peguei uma taça de água com gás e fui devagar. Cláudia eu reconheci de longe. Não porque eu tivesse foto dela. Eu tinha encontrado no perfil fechado de uma conhecida em comum, mas porque ela parecia com o que Renato precisava. Alta, ombros retos, cabelo preso com uma presilha discreta de tartaruga. O tipo de mulher que aprende desde criança a entrar numa sala sem pedir licença. Ela estava conversando com 2 homens mais velhos, rindo de algo que um deles disse. O riso era certo na medida, nem alto demais, nem forçado. Ela sabia exatamente quanto espaço ocupar. Ela é inteligente, pensei. E a segunda coisa que pensei logo atrás foi: ela também não sabe. Fiquei observando por quase 1 hora. Vi o pai dela chegar, um homem de cabelos brancos com um aperto de mão que fazia as pessoas se inclinarem levemente para a frente, como se ele puxasse. Vi Cláudia se posicionar ao lado do pai com a naturalidade de quem ensaiou essa cena a vida inteira. Vi o lugar vazio, onde Renato deveria estar. Precisa ser visto junto, mas ele não tinha vindo. Algo no rosto de Cláudia mudou quando ela percebeu o mesmo. Foi rápido. Menos de 1 segundo. Uma contração perto do olho. Ela checou o celular por baixo da mesa, com um gesto que qualquer um poderia confundir com discrição.
Eu conhecia aquele gesto. Eu tinha feito aquele gesto. Foi no buffet que ficamos lado a lado. Ela estava pegando um canapé de salmão. Eu estava parada, olhando para as uvas, verdes, sem semente, do tipo que eu vendia no mercado e que aqui estavam dispostas em cachos em cima de uma bandeja de prata como se fossem obra de arte. Lindas, né? Ela disse, sem me olhar diretamente. Comentário solto, para o ar. São, eu respondi. Mas essas não têm gosto de nada. Uva boa tem que ter casca grossa. Ela me olhou então. Um segundo de atenção real. Você entende de fruta? Entendo de peso, eu disse. Aprendi cedo a não pagar caro pelo que parece bonito, mas não sustenta. Ela sorriu. Um sorriso de desconhecida sendo educada. Eu sorri de volta. Por dentro, eu pensava, você acha que ganhou, mas você vai herdar um homem que já aprendeu a trair, e a próxima vai ser você. Não senti ódio, tá? Senti algo mais frio que isso. O tipo de clareza que vem quando você pesa uma coisa na balança e o número aparece exato. Saí antes do jantar começar. Ninguém me viu ir. No carro, tirei a presilha do cabelo e fiquei assim por um momento, com as mãos no volante, sem ligar o motor. Eu poderia ter avisado Cláudia. Poderia ter chegado perto, dado o meu número, dito, olha, eu sei de coisas que você vai querer saber. Mas ela tinha feito uma escolha. Tinha escolhido o filho do Roberto sabendo, em algum nível, o que estava comprando. Ninguém compra sem olhar o produto primeiro, e escolhas têm peso, como qualquer coisa que se vende no mercado. Liguei o motor. Na minha bolsa, dobrado em 4, estava o programa do evento. Com o nome do pai de Cláudia, o sobrenome, o cargo na empresa que ele presidia. Era o último pedaço que eu precisava. O convite chegou em envelope branco, com o logo da construtora em relevo dourado. Eu o abri na cozinha, de madrugada, enquanto os gêmeos dormiam e Renato estava, ele disse, em reunião. Guardei o envelope no mesmo lugar onde guardava tudo. Na noite do coquetel, me vesti sem pressa. Peguei um vestido azul marinho, simples, de corte limpo. Cabelo solto, do jeito que nasceu. Sem escova, sem produto, sem a arquitetura que eu costumava montar para parecer que pertencia àquele mundo. Quando apareci na sala, Renato me olhou de cima a baixo sem virar o corpo inteiro. Você não vai pentear o cabelo? Já penteei. Ele apertou a gravata. Não disse mais nada. O salão do evento ficava no 42º andar de uma torre no centro. As janelas iam do chão ao teto. Lá fora, São Paulo piscava como brasa. Laranja e branca. Sem parar. Dentro, o ar cheirava a coquetel de camarão e dinheiro velho. Renato me encontrou perto da entrada e me deu um beijo no rosto, rápido, protocolar. Tenta não falar muito, ele sussurrou, com um sorriso voltado para o lado onde estavam os sócios. Tem gente importante aqui. Tá bom, eu disse, e sorri. Fui pegando taça, fui andando. Conheço esse tipo de festa. Aprendi que nesses lugares as pessoas não olham para você. Olham para o que você representa. E naquela noite, eu representava a esposa do Renato, o que, para a maioria ali, era o mesmo que representar uma planta decorativa. Seu Roberto me cumprimentou com um aperto de mão, e os olhos já indo para outro lado. Cláudia estava perto do pai dela, com um vestido vermelho que custava mais do que eu ganhava em 6 meses de barraca. Ela me viu. Não acenou. Eu também não. Foi Marcos Henrique, um dos sócios mais antigos, barriga de cerveja e anel de formatura, quem chegou perto com aquela curiosidade de homem que nunca pergunta de verdade. E a senhora, o que faz? Antes que eu abrisse a boca, Renato apareceu do meu lado. Ela cuida da casa e dos meninos, ele disse, e deu uma risadinha. Trabalho em tempo integral, né, amor? Os dois homens riram. Aquele tipo de riso que não precisa de graça para existir. Eu olhei para o Marcos Henrique, direto nos olhos. Na verdade, estou abrindo uma empresa, eu disse. A voz saiu calma, igual a quando eu pesava fruta e anunciava o preço sem negociação. Mas antes de falar sobre isso, alguém aqui conhece o cartório do 4º ofício de registro de imóveis? Marcos Henrique parou de sorrir. Renato virou o rosto para mim devagar, como quem não entendeu o idioma. Ana Clara, ele disse, baixo. É que eu estava pesquisando umas coisas sobre registro de propriedade. Continuei, ainda olhando para o sócio. Imóveis que mudam de dono sem que o cônjuge assine. Vocês sabem que isso é nulo, né? Juridicamente nulo. Precisa das 2 assinaturas.
O sócio olhou para Renato. Renato estava branco. Do outro lado do salão, o pai de Cláudia, Dr. Antônio Figueiredo, presidente de holding, nome nas páginas de economia, parou de falar com o jornalista que o entrevistava e olhou na nossa direção. Não sei se ouviu, mas olhou. A sala não silenciou de uma vez. Foi aos poucos, como quando a luz vai embora antes da tempestade. Eu abri a pasta, não dramática, sem floreado, do mesmo jeito que eu abria o caixa da barraca todo dia, com as mãos firmes e a cabeça no que precisava ser feito. Renato assinou aqui, eu disse, colocando a primeira folha na mesa de centro. E aqui, e aqui. Só que essa assinatura não é a minha. O sócio se aproximou. Pegou o papel com 2 dedos, como se tivesse medo de sujar a mão. Ana Clara, Renato disse em voz baixa. Você não sabe o que está fazendo. Sei, sim. Eu virei para ele pela primeira vez desde que tinha começado a falar. Estou cobrando o preço. Demorei um pouco para calcular, mas cheguei no número certo. Foi nesse momento que a porta do salão se abriu. Doutora Patrícia entrou com passos curtos e seguros, o salto ecoando no mármore. Ao lado dela, um homem de terno cinza carregava uma pasta lacrada e um crachá preso no bolso, oficial de justiça. Eu tinha combinado o horário com ela na semana anterior, num café na Avenida Paulista, enquanto Renato achava que eu estava no spa. O murmúrio no salão virou um zumbido. Renato Monteiro Cavalcante, o oficial disse com aquela voz de quem já viu muita coisa e não se impressiona com nenhuma. Renato olhou para o homem. Depois para mim. Depois para o homem de novo. O quê? Citação judicial. A senhora pode assinar o recebimento? Doutora Patrícia olhou para mim e deu um aceno quase imperceptível. Eu respirei fundo. O ar tinha cheiro de flores artificiais do arranjo na mesa ao lado, daquele tipo caro que não tem perfume nenhum, só aparência. Do outro lado do salão, Dr. Antônio Figueiredo parou no meio de uma frase. Eu vi o momento exato em que ele entendeu. Não foi rápido. Foi como alguém desinflando os ombros, o queixo, a expressão inteira. Cláudia estava ao lado dele. Ela olhou para o pai, depois para Renato, e eu vi na face dela alguma coisa que eu reconheci porque já senti. A conta chegando num momento em que você não tem o troco. A fusão. O Dr. Antônio disse, para ninguém em especial. Os documentos da garantia estão comprometidos, doutora. Patrícia completou, sem crueldade. Só com precisão. Os imóveis usados como garantia da operação foram transferidos para uma holding constituída há 7 meses, com assinaturas falsificadas da cônjuge. A operação não pode ser concluída enquanto houver litígio sobre a titularidade dos bens. O silêncio que veio depois era diferente do anterior. Antes era curiosidade. Agora era o tipo de silêncio que acontece quando todo mundo calcula, ao mesmo tempo, quanto vai perder. Seu Roberto estava encostado na parede, perto da janela. Eu olhei para ele uma vez. Ele não olhou para mim. Ficou olhando para o filho, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Não era raiva, não era vergonha. Era algo pior. Era reconhecimento. Renato deu um passo na minha direção. Você planejou tudo isso. A voz dele estava diferente, mais fina. Ficou meses fingindo, mentindo, enquanto você falsificava minha assinatura em cartório, eu disse. Sim, eu sei fazer conta também. Você não tem ideia do estrago que está causando. Tenho sim, calculei cada item. Ele olhou ao redor. Para os sócios. Para os convidados. Para o pai que não conseguia mais sustentá-lo com o olhar. E então ele falou. Alto. Na frente de todo mundo, com toda a raiva que não encontrou mais nenhum outro lugar para ir. Barraqueira. É isso que você é, sempre foi, uma barraqueira que não sabe onde está pisando. A sala prendeu o ar. Eu não prendi. Eu sorri. Porque ele tinha acabado de me dar o único presente que ainda faltava. Eu peguei a bolsa devagar, não corri, não tremi. Coloquei a alça no ombro como faço todo dia quando saio de casa, com os 2 meninos ainda sonolentos no corredor. A sala continuava presa no ar que Renato tinha expulsado com aquela palavra. Barraqueira. Eu me virei sem responder. Sem olhar para Fernanda, que estava com o copo parado no meio do caminho entre a mesa e a boca.
sem olhar para seu Roberto, que finalmente parecia ter envelhecia de verdade naquela noite. Olhei só para um ponto, o fundo do salão. Minha mãe estava lá, sentada numa cadeira de madeira que ela mesma tinha pedido para um garçom buscar porque o sapato tinha apertado. Do lado dela, Mateus e Miguel dormiam encostados um no outro, de terno, os dois com a gravata afrouxada do mesmo jeito. Eu caminhei até eles. O barulho dos meus saltos no mármore era o único som que o salão inteiro deixava escutar. Clac, clac, clac. Cada passo contava alguma coisa, não sei bem o que. Talvez os anos. Talvez os dias de madrugada pesando fruta com meu pai antes do sol nascer. Talvez aquela terça-feira de mensagem esquecida na bancada da cozinha. Minha mãe me olhou chegando e não disse nada. Ela sempre soube quando não era hora de falar. Abaixei e acordei os dois com a mão no rosto, do jeito que eles gostam, bem de mansinho. Vamos, meu amor. Mateus abriu um olho. Acabou, mãe? Acabou. Miguel sentou e olhou ao redor com aquela cara de quem ainda não sabe onde está. Posso tirar o sapato no carro? Pode tirar agora se quiser. Ele sorriu e foi tirando ali mesmo. Minha mãe pegou a bolsa dele, eu peguei a de Mateus, e a gente foi andando em direção à porta. Os 3 meninos da minha vida, 4, contando minha mãe e eu. Ninguém veio atrás. Ou se vieram, eu não ouvi. O barulho dos saltos ia embora junto comigo. A porta giratória era de vidro grosso, o tipo que reflete a sala toda antes de você empurrar. Por um segundo eu me vi lá, de pé, de vestido preto, com meu filho sem sapato na mão esquerda. Empurrei. O ar de São Paulo chegou antes de tudo, frio, com cheiro de asfalto molhado e um fio de fritura vindo de algum bar na rua de trás. A cidade de sempre. A mesma cidade que eu conheci aos 12 anos quando meu pai me trouxe ao mercado municipal pela primeira vez e eu achei que era o lugar mais cheio de cor do mundo. Continuava sendo. O carro estava esperando na esquina. Mateus entrou primeiro, depois Miguel, depois minha mãe. Antes de entrar, eu fiquei um segundo parada na calçada, não olhei para trás. Não precisava. O que veio depois, veio. O inquérito foi aberto em menos de 30 dias. A falsificação nos laudos estava documentada em 3 contratos diferentes, com assinatura de Renato em 2 deles. O terceiro tinha o selo do cartório que o advogado de seu Roberto tentou contestar por 6 meses. Não conseguiu. Renato perdeu a administração da construtora em fevereiro. Seu Roberto assumiu o controle temporário, depois passou para um conselho. Não me lembro mais de todos os detalhes porque parei de acompanhar quando o acordo foi assinado. O divórcio saiu com partilha integral e indenização. Minha advogada falou o número na sala do cartório com voz completamente normal, como se fosse uma informação qualquer. Eu assinei sem comemorar. Já sabia o que ia fazer com aquilo. A guarda ficou compartilhada, como eu queria, não como arma, como acordo. Renato via os meninos quinzenalmente, e durante um tempo eles ficaram, voltaram quietos. Depois foram ficando mais quietos ainda nas idas. Um dia, Mateus me perguntou se podia passar o fim de semana com a avó Deusa no lugar. Pode. E o próximo na feira com você? Pode também. Miguel ouviu do quarto e gritou. Eu também vou. Ficou assim. Terceira loja da Raiz abriu numa manhã de sábado com cheiro de terra molhada e manjericão fresco. As outras 2 tinham aberto com faixa e discurso. Essa eu quis mais simples. Caixotes de madeira clara, luz natural, e uma placa pequena na entrada com um nome que eu mesma escolhi. Raiz. Mateus ficou andando pelos corredores, segurando uma manga das grandes, aquelas de caroço fino que meu pai chamava de manga-espada. Mãe! Ele veio até mim com a fruta no nariz. Cheira igual a você. Eu ri. Não o riso que eu aprendia a fazer em coquetel, aquele pequeno, educado, que pede licença antes de existir. O outro, o inteiro, o que vem do estômago. Minha mãe estava lá perto, arrumando uma fileira de mamões, e me olhou por cima do ombro, com aquele olho de quem diz eu sabia. Depois, já no final do dia, quando os meninos estavam comendo pastel na esquina com minha mãe e eu estava fechando o caixa, me lembrei do que Renato tinha gritado naquela noite. Barraqueira, é isso que você é. Ele falou como se fosse a coisa mais baixa que ele conseguia encontrar. Ele não entendeu. Barraqueira é quem acorda antes do sol para saber o que vale. Barraqueira é quem pesa cada grama antes de cobrar.
Barraqueira é quem olha nos olhos do cliente e fala o preço sem piscar, porque sabe que aquele preço é justo. Renato me chamou de barraqueira como se fosse um insulto. Ele não entendeu que barraqueira é quem sabe o preço real de cada coisa, e eu sempre soube o meu.